Atirei nele sob a luz fraca de uma lanterna quebrada, com a mão trêmula e o coração acelerado demais para pensar direito. Era uma noite sem lua e o vento carregava poeira vermelha que grudava nos lábios. Ele estava na minha propriedade, mexendo perto do celeiro, e eu achei que fosse um dos homens do xerife Dalton, aqueles que vinham cobrar dívidas que eu não devia e queimar colheitas por diversão. Gritei uma vez. Ele virou devagar, levantou a mão como quem pede trégua, mas meu dedo já tinha apertado o gatilho. O estampido ecoou pela pradaria como um sino de igreja rachado. Ele caiu de joelhos, olhou para mim com uma expressão que não era raiva nem medo, só surpresa mansa, e tombou na terra seca. Quando me aproximei e vi o rosto dele iluminado pela lanterna que ainda balançava no chão, percebi que não era ladrão nem capanga. Era só um homem magro, de mãos calejadas, com uma corrente de prata no pescoço e uma carta dobrada no bolso. Li depois. Era uma carta de despedida para a filha. Ele tinha vindo pedir trabalho, e eu o matei por engano. Enterrei o corpo sozinho, sem padre, sem testemunha, num canto do pasto onde as flores silvestres crescem tortas. Gravei uma cruz tosca na madeira e plantei ela fundo, mas não ajudou. A culpa cresceu como erva daninha dentro de mim. Passei um ano inteiro sem dormir direito, ouvindo o vento bater na janela e imaginando que era ele voltando para cobrar o que eu devia. Parei de ir à cidade. Parei de conversar com os vizinhos. Meu rancho virou um lugar fantasma, onde só eu e a poeira conviviam. Até que numa tarde de outubro, com o sol se pondo cor de sangue, vi uma silhueta parada na entrada da propriedade. Era uma menina. Não, uma moça. Deveria ter uns 17 anos. Magra como um galho seco, com um vestido cinza remendado e uma trouxa pequena nas costas. Ela não chorava, não gritava, só ficou ali, parada, olhando para mim como quem reconhece o rosto de alguém num pesadelo antigo. Desci da varanda devagar, com o chapéu na mão, e antes que eu dissesse qualquer coisa, ela falou: "Você é o homem que matou meu pai." Não era pergunta, era constatação. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Tentei falar, mas a voz não saiu. Ela continuou com aquela calma assustadora. Encontrei a carta dele. Tinha o nome deste rancho, vim saber por quê. Eu podia ter mentido, podia ter mandado ela embora, mas algo na maneira como ela segurava a trouxa, como se carregasse o mundo inteiro ali dentro, me fez engolir o orgulho e dizer a verdade. Contei tudo, o medo, a escuridão, o erro. Ela escutou sem me interromper, e quando terminei, ficou em silêncio por tanto tempo que achei que fosse me cuspir na cara e ir embora. Mas não, ela só disse: "Ele veio aqui porque não tínhamos mais nada. Nossa terra foi tomada pelo banco. Minha mãe morreu de febre no inverno passado. Ele achava que aqui podia recomeçar." Cada palavra dela era uma pedra no meu peito. Ofereci a ela o único gesto que me restava: abrigo. Disse que podia ficar o quanto quisesse, que eu não esperava perdão, mas que devia a ela pelo menos isso. Ela aceitou, mas não por bondade. Aceitou porque não tinha para onde ir. Os primeiros dias foram silêncio puro. Ela dormia no quarto de hóspedes que ninguém usava, comia pouco, trabalhava duro no pasto sem pedir nada. Eu a observava de longe e via nela a mesma rigidez que eu carregava, aquela armadura invisível que a gente põe quando a vida dói demais. Aos poucos, comecei a notar pequenos detalhes, como ela consertava a cerca com uma precisão que só quem aprendeu cedo tem, como falava baixo com os cavalos, como olhava para o horizonte toda manhã, como quem procura algo que nunca vai encontrar. Uma noite, depois de um dia longo de trabalho, sentamos na varanda para tomar café. Ela quebrou o silêncio. Meu pai me ensinou a ler. Dizia que um homem sem letras é um homem sem voz. Fiquei quieto, esperando. Ele lia para mim todo dia, mesmo quando não tínhamos comida. Lia sobre lugares distantes, sobre gente que lutava por justiça. Dizia que um dia eu ia ser livre de verdade, não só de correntes, mas de medo. Ela pausou. E eu vi uma lágrima descer devagar pelo rosto dela. Mas ele morreu achando que tinha fracassado.
Morreu sozinho, num lugar estranho, por engano. Cada palavra era um soco. Eu disse com a voz embargada: ele não fracassou. Você está aqui. Você é a prova de que ele venceu. Ela me olhou e pela primeira vez vi algo além da dor naqueles olhos. Uma fagulha pequena, frágil, mas viva. Os meses seguintes foram de reconstrução silenciosa. Reformamos o celeiro juntos, consertamos o telhado, plantamos uma horta. Não falávamos muito, mas cada gesto era uma conversa. Ela me ensinou a fazer o pão que o pai dela fazia, e eu mostrei a ela como domar cavalos sem quebrá-los. A convivência nos transformou. Eu, que antes vivia como um fantasma atormentado, comecei a sentir que tinha propósito de novo. E ela, que chegara dura como pedra, começou a sorrir de vez em quando. Um sorriso tímido, mas verdadeiro. Percebi que estávamos construindo algo que nenhum de nós esperava, uma segunda chance. Mas a paz nunca dura muito no Velho Oeste. Numa tarde de primavera, 3 homens chegaram a cavalo. Reconheci um deles. Era Dalton, o xerife corrupto que comandava a cidade com punho de ferro. Ele desceu do cavalo com aquele sorriso de quem sabe que tem poder e disse: ouvi dizer que você está escondendo propriedade alheia aqui. Olhou para a moça com desprezo. Essa menina aí deve 3 meses de aluguel da terra que o pai ocupava. Legalmente, ela é minha até pagar. Senti o sangue ferver. A moça deu um passo à frente e sua voz saiu firme. Não devo nada a você. Meu pai pagou todo mês até morrer. Você que roubou os recibos. Dalton riu. E o som era de vidro quebrando. Prove! Ela não recuou. Não preciso provar para você. Preciso provar para mim. E eu sei a verdade. O silêncio que seguiu foi denso como chumbo. Dalton olhou para mim esperando que eu me curvasse como sempre fiz. Mas algo tinha mudado. Dei um passo à frente e disse: ela fica. E se você voltar aqui, não vai ser só minha palavra contra a sua. Vou até a capital se for preciso. Vou contar para todo mundo como você rouba terra de viúva e cobra dívida inventada. Ele me encarou, medindo se eu estava blefando. Não estava. Ele cuspiu no chão, deu as costas e foi embora, mas antes gritou: isso não acaba aqui. Quando o som dos cavalos sumiu na distância, a moça se virou para mim e disse: obrigada. Era a primeira vez que ela dizia isso, e o peso daquela palavra me partiu e me curou ao mesmo tempo. Naquela noite, ela pegou um pedaço de madeira e começou a talhar algo. Fiquei observando em silêncio. Era uma placa pequena, simples, com letras tortas, mas cheias de intenção. Quando terminou, mostrou para mim: Terra da Liberdade. Disse que ia plantar na entrada do rancho e que qualquer pessoa que precisasse de abrigo seria bem-vinda. Meu pai acreditava que dignidade não se compra nem se vende, ela disse. E eu vou viver isso. No dia seguinte, plantamos a placa juntos e, ao lado dela, uma árvore jovem que ela trouxe da cidade. Vai crescer devagar, ela disse, mas vai crescer. Os anos passaram. A moça se tornou mulher e o rancho se transformou. Ela nunca mudou o nome, mas ressignificou quem era. Ajudou outras pessoas que chegavam sem rumo, ensinou crianças a ler, criou uma pequena escola no celeiro reformado. Eu envelheci ao lado dela, não como pai, mas como alguém que aprendeu que redenção não apaga o erro, mas pode construir algo novo sobre as cinzas. Dalton nunca mais voltou. Dizem que foi expulso da cidade quando as pessoas começaram a falar. A árvore cresceu alta e forte, e hoje sua sombra cobre metade do rancho. Às vezes, quando o vento sopra e as folhas dançam, eu fecho os olhos e ouço a voz dele. O homem que matei por engano, dizendo que está em paz. Não sei se é verdade ou ilusão, mas escolho acreditar. Porque aprendi que a maior justiça não vem da vingança, mas de transformar dor em semente e plantar dignidade onde antes só havia culpa. A placa ainda está lá, desbotada pelo tempo, mas as letras resistem. Terra da Liberdade. E todo viajante que passa sabe que ali, no meio do nada, existe um lugar onde erros podem virar pontes e onde a filha de um homem morto ensinou a todos nós que perdoar não é esquecer, é escolher o que vai crescer no lugar da dor. Ela passou a usar o nome que escolheu para si mesma,
Helena Livre. Não era o nome de batismo, mas o nome que ela disse representar quem tinha se tornado. Escreveu numa folha de papel velho e pregou na parede do quarto, como um juramento silencioso. Quando perguntei por que Helena, ela respondeu: porque significa luz, e eu passei tempo demais na escuridão. A partir daquele dia, todos que chegavam ao rancho a conheciam assim, e o nome se espalhou pela região como fogo em capim seco. Helena Livre, a moça que desafiou o xerife, que transformou o rancho de sangue em santuário. Com o tempo, mais gente começou a aparecer. Primeiro foi um garoto negro de 12 anos, fugido de uma fazenda onde apanhava todo dia. Ele chegou de madrugada, tremendo de frio e medo, e Helena o cobriu com seu próprio chale. Depois veio uma mulher indígena expulsa da reserva por ter se casado com um homem branco. Então, um veterano da guerra civil sem perna esquerda e sem esperança. Cada um trazia uma história partida, e Helena os recebia como se fossem sementes preciosas que precisavam de terra boa para germinar. Não pregava sermão, não fazia caridade arrogante, só dizia: aqui você é gente, e gente merece dignidade. Construímos mais quartos, ampliamos a cozinha, cavamos um poço novo. O rancho virou uma colmeia de almas remendadas trabalhando juntas. Eu, que antes vivia sozinho remoendo culpa, agora acordava com vozes, risos, o cheiro de pão fresco, o som de martelo batendo em pregos. Era barulhento, caótico, vivo. Helena organizava tudo com mão firme, mas gentil. Ensinava as crianças pela manhã, ajudava nos reparos à tarde e à noite lia em voz alta para quem quisesse ouvir, continuando a tradição que o pai tinha começado com ela. Li para vocês, dizia, porque meu pai lia para mim, e palavras são a única riqueza que ninguém pode roubar. Mas nem tudo era paz. A cidade não gostava do que estávamos fazendo. Diziam que éramos um covil de desajustados, que estávamos abrigando fugitivos e desrespeitando a ordem. Alguns comerciantes se recusavam a nos vender suprimentos. Outros cuspiam quando passávamos. Uma vez, um grupo de homens bêbados tentou incendiar o celeiro no meio da noite. Mas o garoto que tínhamos acolhido, aquele de 12 anos, agora com 15 e forte como um touro, os espantou com uma espingarda velha que nem tinha bala. O barulho foi suficiente. Eles fugiram gritando e pela manhã encontramos tochas apagadas jogadas perto da cerca. Helena não se abalou. Na verdade, ficou mais determinada. Decidiu que não bastava oferecer abrigo. Era preciso ensinar as pessoas a se defenderem, a conhecerem seus direitos, a não aceitarem humilhação como destino. Começou a trazer livros de leis da cidade, copiava trechos à mão e distribuía para quem soubesse ler. Organizou reuniões onde discutiam contratos injustos, dívidas forjadas, terras roubadas. Aos poucos, o rancho se tornou mais que refúgio. Virou centro de resistência silenciosa, escola de dignidade. Foi nessa época que um advogado jovem apareceu. Chamava-se Thomas, filho de imigrantes irlandeses, e tinha estudado no leste. Ele ouvira falar de Helena e quis conhecer o lugar. Chegou num dia de chuva, com roupas encharcadas e um sorriso tímido. Helena o recebeu com café quente e curiosidade. Ele disse que queria ajudar, que conhecia as leis e podia defender legalmente quem precisasse. Ela o testou durante semanas, dando casos difíceis, fazendo perguntas afiadas, observando se ele era homem de palavra ou só mais um aproveitador. Ele passou no teste. Thomas ficou. Juntos, Helena e Thomas começaram a ganhar pequenas batalhas. Recuperaram terra de uma viúva que tinha sido enganada. Anularam um contrato de trabalho escravo disfarçado. Libertaram uma moça que tinha sido vendida como noiva por correspondência contra a vontade. Cada vitória era pequena, mas significava tudo para quem tinha sido esmagado a vida inteira. E cada vitória aumentava a raiva dos poderosos. Dalton voltou, mas não sozinho. Trouxe o juiz corrupto, o dono do banco, o líder da milícia local.
Chegaram numa tarde de verão em comitiva pomposa, como se fossem autoridade divina. Dalton desceu do cavalo e disse com voz ensaiada: Helena Livre, ou seja lá que nome você inventou, está oficialmente acusada de abrigar fugitivos, incitar desordem e desrespeitar contratos legais. Vai ter que vir comigo. O silêncio que caiu sobre o rancho era de tempestade prestes a explodir. Todos que estavam ali, mais de 20 pessoas, se posicionaram atrás dela. Homens, mulheres, crianças, formando muralha humana. Helena deu um passo à frente. Não correu, não se escondeu. Olhou Dalton nos olhos e disse: Pode me levar, mas vai ter que me arrastar, porque não vou de livre vontade para uma justiça que não é justa. Dalton fez menção de avançar, mas Thomas surgiu com uma pasta de documentos. Antes disso, xerife, gostaria que o senhor e o juiz lessem isto. São cópias autenticadas de todas as irregularidades cometidas nos últimos 5 anos. Suborno, falsificação, extorsão, tudo documentado, e já foram enviadas para o governo territorial. O rosto de Dalton ficou branco. O juiz começou a suar. O dono do banco olhou para os lados procurando saída. Helena continuou com voz que cortava como lâmina: Vocês podem me prender hoje, mas amanhã todo mundo vai saber quem vocês realmente são. E aí não vai ter cargo que segure, não vai ter dinheiro que compre de volta o respeito que vocês nunca tiveram. Foi a coisa mais poderosa que já vi. Não era ameaça, era verdade cantada em voz alta. E verdade dói mais que bala quando atinge quem vive de mentira. Dalton montou no cavalo sem dizer palavra, e o resto da comitiva o seguiu. Nunca mais voltaram. A notícia se espalhou. Outros ranchos, outras cidades pequenas começaram a fazer o mesmo. Pessoas que antes aceitavam injustiça caladas, agora se organizavam, questionavam, resistiam. Helena recebia cartas de lugares distantes, pedindo conselho, agradecendo por ter mostrado que era possível. Ela lia cada carta em voz alta nas reuniões noturnas, e todos ouviam com olhos brilhando, porque eram provas vivas de que dignidade era contagiosa. Os anos transformaram Helena em lenda, mas ela nunca se deixou engrandecer. Continuava acordando cedo, trabalhando na terra, ensinando as crianças, ouvindo as dores dos que chegavam. Quando alguém a chamava de heroína, ela balançava a cabeça: Não sou heroína, sou só alguém que se recusou a ser vítima para sempre. Qualquer um pode fazer isso. E nisso ela tinha razão. O rancho não era dela, era de todos que acreditavam que a vida podia ser diferente. Thomas e Helena se casaram numa cerimônia simples, debaixo da árvore que ela tinha plantado. Não teve padre, só votos escritos por eles mesmos, testemunhados por todos que ali viviam. Eles juraram não posse, mas parceria. Não obediência, mas respeito, e prometeram que cada criança nascida naquele lugar saberia ler, saberia seus direitos e nunca aceitaria corrente visível ou invisível. Tiveram 3 filhos e cada um carregou adiante a semente plantada. Eu envelheci vendo tudo isso florescer. Minha culpa nunca desapareceu completamente, mas aprendi a carregá-la de forma diferente. Não mais como fardo que me esmagava, mas como lembrança que me ensinava. Toda manhã eu ia até o túmulo onde enterrei o pai dela e dizia: Sua filha está bem, ela venceu, e de certa forma, você também. Não sei se ele me ouvia, mas eu precisava dizer. Quando fiquei velho demais para trabalhar, Helena cuidou de mim com a mesma paciência que eu. Um dia, ofereci a ela. Nada foi esquecido, mas tudo foi perdoado da única forma possível, transformando erro em estrada nova. Morri numa tarde tranquila, cercado por gente que eu amava e que me amava de volta, coisa que nunca imaginei merecer. Minhas últimas palavras foram para ela: Obrigado por me ensinar que redenção existe. Hoje, o rancho continua. Helena também envelheceu, mas a escola que fundou tem 3 professores. E a terra que era minha agora pertence a todos que lá vivem em forma de cooperativa. A placa na entrada foi substituída por uma nova, maior, mas com as mesmas palavras:
Terra da Liberdade. E embaixo, uma frase que Helena mandou gravar: aqui, dignidade não se negocia. Dizem que em noites de vento, quando as folhas da árvore cantam, dá para ouvir histórias sussurradas de gente que foi quebrada e se reergueu. Não são histórias de heróis perfeitos. São histórias de gente que errou, sofreu, mas escolheu plantar algo melhor no lugar da dor. E essa descobri tarde demais e cedo o suficiente. É a única justiça que vale a pena, aquela que transforma deserto em jardim e culpa em ponte que liga dois lados de um rio que parecia intransponível.